Xadrez. Oposição avançada. Nas lições anteriores, aprendemos sobre importantes finais de reis e peões. Vimos que a oposição é um conceito crucial. Agora veremos um exemplo mais avançado, no qual é preciso calcular cuidadosamente para saber se é possível obter a oposição nos lances subsequentes. Na posição ao lado, brancas precisam trazer o rei para perto, mas não é uma decisão fácil. Um lance empata a posição e o outro perde. Rei em E1 é o lance que empata. Em vez de jogar o natural, rei E2, aproximando o rei do peão, brancas ganham um tempo movendo o rei na mesma fila em que se encontrava. Jogar rei em E2 iria perder o jogo, pois então negras jogariam rei E4, ganhando a oposição. Agora, brancas podem jogar rei D2, ganhando a oposição. Nessa posição, o jogo caminha para o empate. Se negras houvessem jogado rei em C4, seguiria rei em E2, preparando a posição caso negras joguem rei D4. Por fim, se negras jogassem rei em E4, brancas não só ganhariam a posição, como o rei negro ainda estaria bloqueando o avanço do peão. Agora o rei branco irá fazer sombra às casas de avanço do rei negro, forçando o avanço do peão, o que resulta em empate. O rei branco segue o rei negro, mantendo a oposição e evitando que ele avance. Agora, brancas devem tomar muito cuidado. Jogar rei em D3 não ganha o peão, e brancas ainda permitem que negras possam jogar rei F3, controlando o caminho de promoção do peão. Brancas, ao invés disso, jogam rei F2, mantendo a oposição. O rei volta, E4, rei E2, rei D4, rei D2, sempre mantendo a oposição. Negras não têm outra opção a não ser avançar o peão. Elas desistem de tentar invadir o campo de brancas e propõem o avanço. Brancas devem abrir mão da posição agora, mas como o peão negro está ao lado do rei, ou seja, como ele já começou seu avanço, não é possível para negras ganhar a posição, já que o peão negro, agora localizado em E4, estará ocupando a casa. A continuação então resulta no empate. Rei E2. Brancas devem permanecer à frente do peão para poder obter o empate. Negras não têm outro lance senão avançar. Peão E3. O próximo movimento de brancas é crucial. Brancas não podem permitir que negras ganhem a posição. Dessa forma, elas devem jogar rei em E1. O rei negro avança para D3. O peão localizado em E3 impede que negras ganhem a posição. E agora, brancas ganham a posição novamente, jogando rei D1. Negras avançam E2. E o empate é estabelecido. Se ao invés de jogar rei em D3, negras tivessem recuado o rei, a posição seria a seguinte. Negras jogam atrás do peão em E4. Brancas simplesmente avançariam seu rei para E2. Independente dos movimentos de negras, a partida estará empatada. Lembre-se de sempre prestar atenção aos lances e calcular antes.